Ó, eu vou explicar a estratégia que eu adoto para investir em ações, construir uma carteira de ações que ao longo do tempo ela traga um rendimento que ele é satisfatório, mas pelo fato de se tratar de renda variável, não ter aquela grande oscilação ao longo do tempo. Porque assim, a gente está falando de ações, ações têm variações, elas oscilam diariamente. E como que eu faço para controlar um pouco essa oscilação e fazer com que seja uma carteira de um crescimento um pouco mais constante? Eu ter um resultado, seja de dividendo, seja de valorização, de forma mais consistente. Aí que entra você trabalhar uma diversificação que ela é estratégica, ela é metódica nas ações. E aqui eu estou partindo do princípio de que todas as ações que você vai investir, você está passando por um critério ali de avaliação, de análise de fundamentos, análise de preço, fazendo um valuation, entendendo do ponto de vista gráfico qual o momento que essa ação está passando, qual que são as tendências. Então, primeiro é o fundamento. Tem que ser um ativo do qual você analisou, você entendeu a empresa, você viu uma real oportunidade. Porque de nada adianta muitas vezes você criar uma diversificação, você criar uma composição ali para sua carteira de ações, se você fizer isso só com ações ruins, só com ações que você ouviu uma pessoa comentar que pode ser uma potencial ação para gerar muitos dividendos ou para gerar uma grande valorização. Se você se basear nisso, não vai adiantar nada a diversificação, a composição que você vai criar. Então, eu estou partindo desse princípio de que todas as ações que a gente investe têm fundamento, está em um preço atrativo, tem margem de segurança. Aí o que, que geralmente eu faço? Eu costumo categorizar as ações em duas categorias: ações de dividendos e ações de crescimento. E geralmente as ações de dividendos eu acompanho muito aquilo do BEST, do próprio Barsi, que seria bancos, elétricas, empresas de saneamento, seguro e telecomunicação. Telecomunicação, confesso que a gente não tem trabalhado muito nas carteiras, mas os demais setores que eu citei, a gente sempre busca ter uma exposição em ações que tenham um fundamento, ações que estejam em preço atrativo. Setor elétrico, por exemplo, a gente até tem carteira, mas está difícil comprar. A margem de segurança está reduzida, muitas ações valorizaram bastante. CEMIG, Axia, EG, várias estão bem valorizadas, então fica difícil o aporte, mas são ações que já fazem parte da carteira. E aí elas entram como as minhas ações de dividendos. Essas ações, geralmente, elas vão render mais como? Por meio dos dividendos, mas isso não quer dizer que elas não entreguem também uma valorização. Por exemplo, Copasa, que faz parte ali do saneamento, que é uma ação de dividendo, tem carteira que já está com 200% de rentabilidade, de tanto que a ação subiu nos últimos tempos. Então, eu sempre escolho ações de dividendos, ali metade da carteira, geralmente é uma forma mais clássica. Então eu vou destinar pelo menos 50% do capital. Se eu estou falando de um capital de 100 mil para ações, eu estou falando de 50 mil para ações de dividendos, para ações com esse foco de gerar renda mensal. Bancos, elétricas, saneamento. Só que aí eu vou um pouco além do BEST do Barsi, porque eu não me restringo a somente ao BEST. Tem outras ações que pagam bons dividendos, não necessariamente fazem parte desses setores que eu citei, mas ainda estão em setores perenes. Ainda estão em setores que, de certa forma, têm ali o seu lado essencial para a economia. E aí a gente também coloca ali com uma ação de dividendo por conta da característica da empresa, do estágio que ela está, do setor que ela está, mas geralmente a gente segue muito também ali o BEST. Aí tem as ações de crescimento, a nossa segunda categoria, que de modo clássico, como eu falei, 50% está em dividendo, 50% vai estar em crescimento. Só que o crescimento, né, e os dividendos, a forma como eu combino ali essas ações, vai muito também do momento de mercado, de, vamos dizer assim, a sua fase de construção de patrimônio. Se eu já tenho um patrimônio maior, estou buscando ali um foco maior em renda mensal, então pode ser que eu, ao invés de trabalhar 50-50, eu coloque 80% em dividendos, 20% em crescimento. Pode ser um ajuste que você faça ali na sua carteira, a depender do seu perfil, a depender dos seus objetivos. Mas eu acho sempre legal você trabalhar pelo menos um pouquinho de cada, não extinguir, se o meu foco renda mensal, vou tirar crescimento de lado.
Porque ações de crescimento geralmente é uma ação de dividendo em um estágio inicial. Porque toda empresa ela tende a se tornar uma empresa de dividendos. Então toda ação que hoje talvez não seja uma ação de dividendos, ela pode vir a ser no futuro. Porque você está pegando uma empresa de crescimento que o que, que ela está fazendo no final das contas? Em vez de pegar o dinheiro que ela gera como lucro e distribuir como dividendos e acabar se tornando uma ação de dividendos, ela retém esse lucro. Ela fica com ela porque ela acha mais interessante reinvestir na sua própria operação para lá na frente ela ter um lucro maior e poder distribuir às vezes muito mais dividendos do que ela faria agora com essa operação menor, com esse resultado ainda mais enxuto. Então, é interessante a gente ter ações de dividendos. Eu vou trazer até uma analogia. Você comprar uma ação de dividendo é como se você comprasse uma árvore pronta, que já está gerando frutos. A ação de crescimento é se você comprasse a semente. Então, primeiro você vai plantar, ela vai crescer e lá depois de um tempo ela vai estar gerando frutos. Acho que essa analogia fica bem fácil de compreender. Ações de crescimento, elas representam o que dentro da carteira? Quais são essas ações? Geralmente fazem parte de setores diversos e setores até um pouco mais cíclicos. Indústria, varejo, coisas que são fases e fases. Agronegócio também oscila bastante ao longo do tempo e mesmo dentro do agronegócio a gente até consegue ter algumas ações de dividendos. Mas, saindo do setor, qual outra característica que geralmente a ação de crescimento ela tem? Normalmente é uma empresa que também o market share dela é pequeno. Então, do setor de atuação dela, do que ela faz ali, tem muito potencial de fazer muito mais, de conquistar muito mais clientes, aumentar sua receita, aumentar sua lucratividade. Vamos fazer um paralelo aqui. Se a gente pegar um banco, por exemplo, há 3 anos atrás, qual que era uma ação de crescimento e qual que era uma ação de dividendo pegando os bancos? Um Itaú ou um Nubank? O Itaú já é consolidado, não tem muito mais como ele crescer, apesar de estarem dentro de um setor que tem ali uma perenidade, são empresas distintas, né? Porque o Itaú já é muito sólido, já gera muitos dividendos, já gera muito lucro, não tem muito mais para onde crescer. O Nubank estava iniciando, estava começando, e a gente pode colocar o Nubank, mas outros bancos digitais alguns anos atrás. Então a gente tinha ali uma empresa de crescimento porque ela tinha um grande potencial de conquistar novos clientes, aumentar suas receitas ou diversificar suas fontes de receita, entrar em novos mercados e assim aumentar ali o resultado total da empresa. Então, falando das ações de crescimento, normalmente setores diversos, setores que têm oscilação ao longo do tempo, empresas que têm potencial de crescimento e empresas que muitas vezes estão entregando já esse crescimento. Então a receita às vezes está crescendo num ritmo acelerado, às vezes o lucro está um pouco reduzido porque a empresa está abrindo mão de margem para ter esse crescimento, ou ela se alavancou um pouco mais para surfar ali um momento e lá na frente a gente espera ser recompensado. Então geralmente eu combino essas duas ações. Por que que isso também é importante e traz um resultado mais positivo para as carteiras? Porque de um lado eu tenho a constância do resultado vindo de dividendos, das ações de dividendos. Do outro lado, eu tenho um pouco mais de oscilação, um pouco mais de montanha-russa ali nos resultados. Por quê? Se é um resultado positivo, muda ali algumas perspectivas sobre a empresa, a ação já começa a disparar. De repente, um resultado não agrada tanto o mercado, mas ainda não mudou os fundamentos, as ações entram numa tendência de baixa. Então, um lado acaba compensando o outro. E no final das contas, aqui no lado dos dividendos, eu tenho um pouco mais de constância e um pouco mais de segurança também, porque são ações que têm menos oscilações. Já nas ações de crescimento, são ações que têm mais oscilações, porém, são essas ações que podem multiplicar de maneira mais significativa muitas vezes o capital. Enquanto uma ação de dividendo, que nem a Copasa, que ainda entregou um rendimento via valorização acima da média, nas ações de crescimento eu posso ter 500%, 900%, posso ter uma valorização muito mais significativa. E aí para pensar, né? Eu comprei uma ação que beleza, teve lá seus 400% de valorização. O estágio que essa empresa está atualmente, se ela começa a distribuir dividendos, às vezes o dividendo que ela vai pagar, comparado ao preço que eu comprei lá no começo, já vai cobrir todo o investimento que eu fiz nela. Então é interessante a gente ter
essas sementinhas sendo plantadas através das ações de dividendos, e aí a combinação entre elas, como eu falei, vai muito do objetivo, vai muito do perfil. O clássico aqui que eu falo é 50-50, 50% dividendo, 50% crescimento. Você pode ir ajustando e rebalanceando ao longo do tempo. Aí, as ações individuais, quanto que eu coloco em cada ação? Isso é muito ajuste de carteira. Você pode seguir como uma regra, de não ter mais de 5% em cada ação da carteira, ou não ter mais de 10% em cada ação da carteira. Você pode seguir ali algumas regras para fazer manejo de risco. Você pode ter uma exposição um pouco maior em uma que está uma margem de segurança maior, em uma outra que você não tem tanta confiabilidade, o risco é maior, você pode se expor um pouco menos, aí é ajuste, aí é gestão de risco. Mas no geral, 50% dividendo, 50% crescimento é o que garante um rendimento muito constante e bem acima do Ibovespa para as minhas carteiras.